Hoje o Doc no Pod abre espaço para um tema que exige coragem, sensibilidade e ação. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e a gente sabe que não é fácil falar sobre isso. Mas é justamente porque é difícil que a gente precisa conversar. Eu sou a Verônica. Eu sou a Cristina e quando a gente traz esse assunto para a mesa, não é para assustar ninguém, é para clarear o conhecimento de vocês, porque reconhecer os sinais e agir cedo pode e faz a diferença entre perder ou salvar uma vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 727 mil pessoas acabaram tirando a própria vida por ano no mundo. No Brasil, são aproximadamente 14 mil mortes anuais, o que equivale a 38 por dia. É a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Nós vamos entender como identificar os sinais de risco, inclusive quando tudo parece normal, e como oferecer ajuda de forma segura e acolhedora. Para essa conversa, a gente recebe a doutora Francine Ferreira, que é psiquiatra e analista junguiana e une ciência e humanidade para cuidar da saúde mental das pessoas. Doc, muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doc, por que é tão importante falar sobre esse tema, principalmente nesse momento de vida que a gente vive, mas sem o sensacionalismo, falar de forma esclarecedora? Eu acho que esses dados que vocês trouxeram já é uma resposta, né? A prevalência dessa ocorrência, ela é extremamente relevante. Então, acho que por conta disso a gente precisa conversar. É difícil falar sobre isso, né? Ninguém gosta de falar, mas exatamente por ser um tabu que a gente precisa sentar aqui e falar sobre isso, né? Eu acho que esse assunto precisa ser falado sem medo, né? De uma forma aberta, com coragem e sensibilidade também, né? Perfeito. Quais são os impactos do silêncio, né, ou do tabu sobre o assunto da prevenção? Você me fala isso, eu me lembro muito de uma história que foi exatamente o silêncio e o não falar que fez com que ocorresse, né? Eu atendo hoje, então, uma mãe de uma menina que com 16 anos ela tirou a própria vida. E não era falado, né? Eu me lembro que eu não conhecia a menina, conhecia apenas a mãe, e essa menina, ela tinha alguns pedidos para a mãe. Mãe, me leva no psicólogo, mãe, me leva no psiquiatra. E a mãe ficou com medo de levar no psiquiatra, porque ficou com medo de que ele desse muito remédio. E não falou-se sobre o assunto. E, infelizmente, aconteceu o pior desfecho, né? Nossa. Então, assim, a gente precisa falar disso. E aí, acho que já entra um tabu que é bastante falado, que a gente não pode falar sobre suicídio. A gente não pode falar sobre isso porque vai dar ideia para a pessoa. É o oposto, tá? Então, a gente precisa falar claramente. Olha, tô vendo que você não tá muito bem. Você já chegou a pensar em se machucar? Isso passou pela sua cabeça? E aí a pessoa vai falar se sim ou se não, mas ela vai poder falar sobre isso. Então, é um mito aí que a gente precisa realmente combater. Perguntar se a pessoa está com essa ideia não vai dar ideia para ela. Porque, na verdade, existe uma progressão desse pensamento, né? A gente não acorda e já vem com isso, né? Então, a coisa vai acontecendo, você vai se sentindo triste, vai se sentindo desanimado, sem esperança, até que em algum momento, né? Se não houve uma intervenção antes, acaba culminando com isso. Você falou em progressão, né? E, às vezes, os casos que chegam ao nosso conhecimento, na maioria deles, não há sinais claros de que a pessoa está pensando, até porque aquela história, hoje com a internet, todo mundo quer ter uma vida na frente da câmera, mesmo que desligue e passe 23 horas enfiado no travesseiro chorando, mas naquele momento dos segundos do story está todo mundo pleno. Quais são os comportamentos que você diria que podem indicar um risco? A gente precisa ver uma quebra no comportamento, uma quebra no funcionamento, né? Então, a pessoa ia para a escola, falava com os amigos, ia para fazer exercício físico, enfim. De repente, ela não faz mais aquilo que ela fazia,
né? Então, começam a cair as notas, não frequenta mais as atividades, fica muito mais tempo introspectivo, tem uma alteração de apetite, tem uma alteração de sono. Tudo isso são dicas ali pra gente de que algo está acontecendo. Existe diferença entre os sinais que a gente vê em casa, no trabalho ou com amigos? Assim, esses públicos, né? Eu, como mãe, é um sinal, né? No trabalho, eu vejo meu colega agindo de uma maneira... Assim, tem como a gente... Nos diferentes ambientes que a gente participa, que a gente atua, né? Porque o nosso papel é esse, né, Doc? A gente, né, cuidar do outro, né? Se a gente entende que alguma coisa não tá legal, como é que eu identifico esses sinais nesses diferentes ambientes? Olha, é muito difícil às vezes, né? Eu não sei se vocês já viram, já vi nas redes sociais falando que a depressão não tem rosto, que a depressão Sim. não tem jeito. Que pessoas que mostraram dias antes fazendo e mostrando coisas e felizes Dando no risada. Instagram e de repente acabou culminando nesse ato. Então, nem sempre é possível. Às vezes a gente vai sustentando que tá tudo bem, né? Eu acho que você precisa de muita intimidade com alguém, né? Para perceber, falar assim, olha, você tá me falando aqui que tá tudo bem, mas eu não tô sentindo isso. Mas às vezes as pessoas podem sim mascarar o que elas estão sentindo. E é difícil, né? Porque a gente às vezes não confia no outro ou não sente espaço de escuta no outro para chegar e falar: escuta, eu tô muito mal, eu preciso da sua ajuda. E são sinais que vão passando despercebidos, né? Porque tá todo mundo na correria tão maluca, né? Que ninguém pra observar o outro, né? Poxa, eu tô Concordo achando que a muito. Cris tá diferente, eu tô achando que ela tá respondendo o WhatsApp de um jeito diferente. É uma sensibilidade que nem todo mundo tem, né? Até porque a gente está falando de uma doença coletiva, né? Então tá todo mundo meio assim, né? Um tanto Meio piradinho. né? Então eu não consigo olhar tanto, talvez, que a Cris não tá tão bem, porque talvez eu também esteja com as minhas questões, né? Tem uma Mas sensibilidade a gente passa aí. por umas coisas assim, a gente lembra, isso acontece com a gente, lembra, uma pessoa lembra da outra, principalmente em amigos. Aí você fala assim, amanhã eu mando uma mensagem para Verônica, porque agora já são 10 da noite. E esse amanhã não chega. E às vezes são aqueles segundos que para ela faria diferença, ou que para mim faria diferença, né? É isso, mas a gente precisa ter e ir criando esses espaços, né? Acho que por isso é tão importante a gente estar falando aqui. De repente, você olha para o seu amigo e fala: amigo, você tá bem? Faz tempo que a gente não se fala, tá tudo bem? Ô, Doc, agora, quando a gente percebe que realmente tem alguma coisa estranha, como é a abordagem? Qual é, na verdade, não como é, porque cada caso você já falou que vai ser de um jeito, mas de repente o que não perguntar? Como não abordar a pessoa? Porque se a gente tem liberdade, a gente fala, gata, o que está acontecendo? E se não tem? Eu acho que a gente precisa evitar o julgamento. Tá. Né? Ai, mas isso aí é falta de Deus. Ah, mas isso aí onde já se viu? Tanta sua vida tá tão boa, tá reclamando do quê? Que é típico, né? Principalmente quando a gente vê celebridade morrendo. Gente, o cara tinha tudo. Quem é você para dizer que a pessoa tinha tudo? O que é tudo? Não é? Eu acho que você ter uma escuta verdadeira, empática, né? Sem olhar para o outro e julgar. Tem muita gente que faz essa escuta e já quer dar conselho. Isso eu escuto muito, né? Ai, doutor, eu chego em casa, eu conto pro meu marido o que aconteceu, ele já quer me falar o que fazer. Eu só queria que ele me escutasse. Às vezes as pessoas só querem ser escutadas. E você não precisa ter uma linda frase para dizer para a pessoa. Você pode falar, olha, eu não sei o que te falar, mas eu tô aqui com você. Vamos procurar ajuda, vamos ver, tamo junto. Né? E o medo de falar sobre tirar a própria vida, né, induz esse medo, né, que você falou no começo, induz a ideia, né? Tanto é que, assim, a gente não pode falar muito aqui, porque o vídeo pode cair, né? No Instagram a gente também tem que evitar determinadas palavras, porque existe esse cuidado exacerbado, né? Isso é comum, né? E é mito. Exatamente. Eu acho que é um dos piores mitos aí quando a gente está falando de autoextermínio, né? A gente não pode falar sobre isso porque vai dar ideia. Não. É o oposto. A pessoa já está com a ideia. E quando você fala, se estiver, né? E quando você fala, ela tem uma abertura.
Ela consegue se expor e aí começa a elaborar junto com o outro. E olha, amigo, vamos procurar ajuda, tô com você. Acho que esse é um dos principais tabus nesse tema. E no papel que a gente tem do entorno, família, pares, amigos, qual é o impacto dessa presença, segundo a sua vivência, né, a sua análise? É fundamental, né? A gente precisa... Quando isso acontece, a pessoa está se sentindo muito sozinha, né? Então, ali é uma solidão de sentir que não pode contar com o outro. E ela já estava sozinha antes. Porque se ela começou a se sentir mal e não sentiu que tinha um vínculo ali para falar, a gente está falando o quê? Da solidão, Sim. né? Então, a presença de familiares, a presença de amigos, a gente precisa de ter redes, né? São as redes que nos conectam. E a gente tem uma questão que eu acho muito cruel da nossa atualidade, que a gente vive muito isolado. Né? Antigamente, né, quando a gente falava dos povos originários, a gente tinha uma coisa do coletivo, tinham rituais, as pessoas eram aldeias, eram tribos, estava todo mundo junto. Sim. Agora não, a gente tem as pessoas morando sozinha, uma casa que tem 2, 3, tá tudo muito desconectado. Todo mundo se comunicando. Falta conexão, virtualmente. falta presença, falta olho no olho, falta toque, né? Então, a presença da rede de apoio é fundamental. E quando a gente faz essa detecção, faz uma abordagem carinhosa, acolhedora, de escuta, mas mesmo assim a pessoa resiste em procurar ajuda e nega e fala, não, tá tudo bem e tal, e a gente sabe que não tá bem. Como é que a gente pode ajudar sem invadir? Então, às vezes, essa ajuda ela é inegociável porque a gente tem ali um risco de vida, Sim. né? Então, a pessoa já está absolutamente adoecida, ela não acha que vai melhorar, ela não tem ela não consegue ver esperança, né? Mas se a gente estiver percebendo que tem um risco iminente e que aquela pessoa, por estar tão adoecida, não consegue perceber, eu acho que vale uma intervenção mais assertiva, do tipo, não, a gente vai sim, você não tem escolha, né? Acaba precisando ser mais invasivo. Né? E eu já atendi pessoas que aconteceu isso e aí depois elas vêm, nossa, que bom que a fulana me levou, porque olha, salvou minha vida, não sei onde eu tava com a cabeça, tava doendo muito, quase que eu fiz uma besteira. Então precisa, a gente vê na clínica que esse é um lugar, gente, de muita dor e muito desespero. Então você não vai ter esse ímpeto de, não, eu tô mal, eu preciso ir no médico. Preciso ir no psicólogo. Pode ser um rompante, como a gente infelizmente presenciou, sem citar nomes aqui, mas nos últimos meses, pessoas que por conta de uma exposição de alguma coisa na internet, principalmente entre os jovens, e foi um caso de uma moça, inclusive, né? Acho que todo mundo sabe, mas assim, ela não aguentou a exposição do nome, não aguentou a situação na qual ela estava envolvida e pá, e foi de repente. Era uma pessoa que, segundo a mãe, era uma menina absolutamente alegre, saudável. Como os pais podem lidar com esse tipo de coisa, falando de adolescente, falando de jovem? A gente tem, quando a gente fala de adolescente, uma característica ali que é a impulsividade. Né? E a impulsividade, você vem, aquilo te rompe, você não pensa. E às vezes tem ali um erro de cálculo. Ah, não, deixa eu fazer isso aqui, não vai dar nada. E não dá para contar com isso, né? É mais difícil nesse caso, quando não tem sinal nenhum. Porque também tem essa questão de pertencimento. Tem a questão do olhar dentro de casa. Verônica é uma mãe extremamente presente, atenta, mas infelizmente tem gente em casa que é criada com o meu brinco, né? Mas é criada pelo Tarzan, porque a mãe também tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o responsável que às vezes não é pai e mãe, mas absorveu aquela função, né? E a gente também tá falando de uma realidade de Brasil, né, Doc? Que eu sei que é um tema que te incomoda muito, e eu quero trazer um pouquinho aqui, que a gente tem uma enorme parcela da população que, assim, a mãe e o pai, às vezes, tem 2, 3 empregos, ou é mãe solo, né, já tem uma questão socioeconômica e cultural ali importante, né? São vários desafios, né? Então, para a cabeça desse adolescente, ele já vive num ambiente mais hostil, né? Com seus pares mesmo, na escola, ou na rua, ou enfim.
a nossa realidade brasileira é muito complicada para esse jovem menos privilegiado, né? Sim, essa questão é importante, assim, que a gente olhe para isso, né? Porque muitas vezes a gente vai querer olhar para o indivíduo. Sim. E a gente tem que olhar para o coletivo. O contexto, né? Então, assim, 73% dos suicídios acontecem nos países de baixa renda. Esse dado é importante. Então, não é uma dor individual. 2 vezes mais, as pessoas que passam por alguma incerteza de renda, elas têm 2 vezes mais chance de suicídio. Nas mulheres, 72% das mulheres que cometeram suicídio sofriam violência de gênero. Então, não é uma questão individual, é um espelho da sociedade, né? A gente não vive sozinho, a gente não morre sozinho. Então, é difícil ficar olhando só pra gente, senão a gente fica, mas você deprimiu, você devia ter se esforçado mais, né? Escuta, eu não tenho emprego, escuta, eu não tenho educação, escuta, eu não tenho acesso à terapia, cara. Como Zero assim? perspectiva. Sabe que fica uma coisa assim, meio difícil da gente falar, né? Olhar pro indivíduo. Fica até um pouco esquizofrênico esse papo aqui. Verdade. Se a gente não olhar pro que tá acontecendo. Às vezes a pessoa quer viver, mas o mundo lá fora é tão hostil. Ela não tem chance, ela não tem perspectiva. A gente vê, assim, você tem qualquer coisa que aconteça na sua vida, você já cai um pouquinho. Uhum. Se não tem alguém para te ajudar e puxar, a tendência é que você vá cada vez mais. Não é que ela não quer viver, é que o mundo tá insuportável. Ela não consegue viver, né? Ô, Doc, Setembro Amarelo deu mais visibilidade para esse tema, né? Agora, na sua visão, o que falta ainda para que a gente consiga atuar de uma forma mais preventiva nessa questão? Uhum. Eu acho que a questão de falar é uma coisa importante, né? Ainda é tabu, as pessoas ainda têm dificuldade de falar, mas mais do que a gente fala, acho que mais do que prevenir a morte é falar sobre a promoção de vida. Como assim? Né? Então, que redes, que caminho, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais efetiva, que ação coletiva que a gente pode ter, que ação do governo para criar mais possibilidades de vida, né? E redes, né? Você tem ali a galera, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não falou, que é a espiritualidade. Total. Né? As pessoas, elas estão muito no mundo material, é o dinheiro, é a matéria, e isso empobrece tanto a nossa psique, a nossa alma, né? E quando eu estou falando de espiritualidade, não precisa ser necessariamente religiosidade. De repente, você tem ali a sua espiritualidade, você acredita em algo maior, você se conecta com a natureza. Sim. As pessoas falam muito pouco, parece que médico não pode falar de espiritualidade, né? E a ciência já comprovou que as pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm 30% mais chance de serem felizes, de se sentirem melhor. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar. É importante. E essa questão da prevenção no sentido de saúde física também, né? Porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade, essas doenças mentais, elas também derivam de desnutrição, de falta de atividade física, de falta de várias coisas básicas, né? Uma alimentação incipiente, que isso também é importante, né? Também são ações pró-vida, né? Sim. Além da espiritualidade, que eu acho importantíssimo. Ai, gente, é muita coisa, né? Mas eu acho que é por aí, assim, essa questão de ter uma rede, das pessoas estarem conectadas, delas terem uma boa qualidade de vida, que inclui ter acesso a uma alimentação adequada, ter acesso à educação, esporte, ter uma vida digna, né? Porque ninguém quer viver uma vida que não vale a pena. E eu falo isso às vezes para as pessoas, né? Falo assim, ok, você tá me falando então que você não quer mais viver. Tô entendendo isso aqui. Mas se você tivesse uma outra vida, você ia querer viver? Ah, claro. Tá, então como é que a gente faz para sair daqui para onde você quer ir? Né? Então, não é que ela não quer viver, ela não quer viver aquela vida. E aí a gente precisa construir uma vida que vale a pena ser vivida. É difícil.
Que políticas ou práticas podiam reduzir de fato os números que a gente vê hoje no Brasil? Bom, a gente já falou bastante aqui, Se né? a gente pudesse tratar a desigualdade social, a violência de gênero, o racismo, população LGBTQIA+, é uma população que tem altos índices de suicídio. Não se fala, né? Praticamente. Nossos jovens pretos, né? O racismo. Então, eu acho que se a gente quer, em grande escala, prevenir o autoextermínio, a gente tem que olhar para o social. As pessoas precisam ter uma vida decente. Bom, nós temos um quadro aqui, que é o Shot do Doc. São 3 perguntas rápidas para você, tudo bem? Claro. Vamos lá. Quando alguém te ouve de verdade, isso é? Amor. Que lindo! Vai chorar. Bom, sinal silencioso de que alguém pode estar precisando da nossa ajuda. Um choro. Choro. Se alguém chega para você e ela chora quando ela fala alguma coisa, tem uma sensibilidade, tem uma coisa ali. Presta atenção quando alguém fala alguma coisa para você chorando. O abraço faz diferença? Ah, Sim. sim. Mesmo para a pessoa que às vezes tem um pouco de... Não aversão, mas tem Uma resistência. Exato, exato. Você tem que tentar conseguir ver se você Mas o consegue abraço chegar. ajuda. Mas sim, não é qualquer abraço, não. Tem que ser um abraço mais prolongado Ah. ali. A gente sabe que se você passar ali uns 10 segundos, você consegue. Faz isso em casa. Faz em casa. Dá um abraço de mais de 10 segundos, você vai tem a liberação de ocitocina. Dá uma sensação de bem-estar. Eu faço isso com o Daniel Martinez, meu sócio, né? Ele chega, gente, às vezes eu tô, ai, Dani, oi, Butiela, vem aqui. Aí a gente fica ali, aí depois, ai, verdade, Dani, foi gostoso. Então tem que ser um abraço prolongado. É. E uma frase que você gostaria que todo mundo lembrasse nos dias mais difíceis? Você não tá sozinho. Nunca tá, né? Nunca tá. Por mais que a gente nunca ache tá. que a gente tá, a gente nunca tá. É tão bonitinho. Eu atendo uma senhora faz 10 anos. E tem 10 anos que é muito difícil, a coisa não muda. Eu juro que eu achava que nunca ia mudar. E essa semana ela veio em consulta, ela falou assim, ai, você não sabe, eu tava me sentindo tão sozinha, eu liguei para uma sobrinha minha que fazia muito tempo e ela me atendeu e eu fui lá e a gente tomou café, ela chorava contando isso. E é isso, a gente tem que buscar, né? Eu sei, a gente se sente sozinho, mas a gente não tá. E o que a gente precisa fazer para conectar? Porque às vezes o outro tá lá sozinho também, né? Então, a gente precisa falar, a gente precisa trocar, a gente precisa da rede. Você acha que, se fosse uma palavra, assim, principalmente para o jovem, para o adolescente, você diria que é vergonha, às vezes, de expor o que está sentindo, medo do outro julgar como uma frescura? É difícil categorizar, mas eu estou tentando ajudar a galera que está em casa. Eu acho que sim, né? Ainda mais no mundo que a gente vê hoje, que tem que estar todo mundo bem. E assim, gente, não é sobre viver sem dor. Isso não existe. Né? As pessoas querem que todo mundo tome remédio e viva feliz. Não. Faz parte da vida. A gente sofre, a gente tem tristeza, a gente tem dias ruins. Mas é saber que mesmo nos dias de dor, vai ter alguém ali do seu lado. Okay. Né? Ah, Doc. Obrigada por trazer Nossa, tanta clareza, acolhimento, né, para um assunto que pode salvar vidas, né, quando a gente está falando com tanta responsabilidade aqui como a gente fez. Eu fico muito orgulhosa da gente fazer esse trabalho. Eu também. Obrigada. Ai, a gente vai chorar. Obrigada, Doc. Sou fãzaça do teu trabalho, você querida. sabe disso. Você ficou com a gente aqui até agora. Obrigada também. Pergunte, escute, esteja presente. Perto das pessoas que você ama ou que você não ama, mas você conhece, de repente você pode estar ajudando uma pessoa aí com seu coração, tá? Você pode ser a razão de alguém não desistir amanhã. É bom? isso. E se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso e que talvez nem saiba que precisa, né? Exatamente. E lembre-se que prevenção não é só em setembro, é todo dia. A gente se encontra no próximo episódio do Doc no Pod. Até lá, cuide-se, cuide muito de quem você ama e está ao seu redor. É isso aí. Até mais, até a próxima.